Padre Júnior, que bom que estamos juntos novamente com o Senhor para essa conversa sobre os profetas. Que alegria, né, estar aqui com vocês, compartilhar um pouco do conhecimento, da fé, né, com a comunidade aqui reunida nos assistindo. O profeta, ele é enviado a um determinado povo. A mensagem que ele traz, ela é específica só para aquele povo? Não necessariamente. Nós sabemos, por exemplo, eu falava no outro dia sobre Elias, melhor dizendo, que foi enviado a Sarepta, na Sidônia, ao norte, num país estrangeiro. E ele chega à conclusão de que os estrangeiros acolhem mais sua palavra, sua voz, que os seus concidadãos, que os seus patrícios, como dizem os portugueses. Então, o profetismo surge em Israel, mas há um profetismo também egípcio, babilônico, cananeu. Existem profetismos fora de Israel também. Mas muitas vezes os profetas de outras nações, eles falavam o que agradava ao rei ou ao imperador. Como Daniel, por exemplo, terá que dizer a Nabucodonosor, que na verdade é Antíoco Epífanes IV, que aquela estátua, sua visão, vai ser destruída. Então, que os impérios passados caíram e o dele também vai cair. Então o profeta, ele surge no meio do povo, como eu disse, como alguém que reage às mazelas que a monarquia estava vivendo e vai perceber que se nada disso mudar, algo acontecerá. Será o exílio da Babilônia, a grande tragédia por falta de profetas, por falta de pessoas que ouvissem mais a palavra de Deus e se convertessem a Ele. O Senhor falava sobre profetas que diziam aquilo que os reis queriam ouvir. Como nós podemos reconhecer, então, aquele que tem, de fato, uma mensagem autêntica que fala em nome de Deus? 2 pés são muito importantes para o profetismo, ou 2 grandes elementos. A denúncia das mazelas, do pecado social, dos indivíduos, dos reis, das pessoas que estão acendendo uma vela a Deus e outra ao diabo, como nós poderíamos dizer. E ao mesmo tempo o profeta é aquele que traz uma esperança, uma palavra de esperança. Então ele denuncia e anuncia. Ele anuncia esperança. E é isso que nós vemos em vários profetas. No caso de Ezequiel, sua mensagem é de esperança. Para um tempo difícil como o exílio, precisamos nutrir a esperança, precisamos nos valer dela. As palavras de um profeta são de um ser humano como eu e o Senhor, mas ao mesmo tempo elas são também de Deus. Como que podemos entender isso? Como se dá essa dança de palavras divinas, de palavras humanas? É uma verdadeira dança na qual Deus é quem conduz-nos no salão da vida. É uma metáfora muito bonita. Deixar-se guiar por Deus na dança que tem tropeços, a gente sabe, às vezes até pisa no dedão do companheiro, da companheira que dança. Então, o profeta é aquele que ouve uma voz, não nada assim como mágico, mas ele percebe que o mundo precisa de uma outra esperança. E ele que é crente, é fiel a Deus, é capaz de perceber nas idas e vindas da história, nos altos e baixos, a presença de Deus, mas também a constante força humana retroativa, de ao invés de avançar, retrair. Então o profeta é este que é sensível a Deus e tem fé em Deus, e pela fé ele se vale. Com fé ele é capaz de entender, mas a fé não é um adereço, a fé é uma experiência interna vivida
no seio de uma comunidade, não é fé para agradar o seu coração próprio, né? Para deixar o seu coração mais assim leve. Às vezes a fé nos angustia, porque nós somos fiéis a Deus e temos que fazer a sua vontade. O profetismo, para assim, sintetizar, é reaver a lei que Deus deu ao seu povo, a Torá, o Pentateuco, num contexto diferente de monarquia, que nós precisamos ser fiéis a Deus, é a mensagem do profeta. Deus conduz a história. O que o profeta Ezequiel vai falar é que a glória de Deus está no meio de nós, mesmo em meio às batalhas que nós estamos vivendo no exílio da Babilônia. Como se dá então a transmissão dessa mensagem pelos profetas? A transmissão em linguagem humana. Então, nós vemos, por exemplo, o exemplo de Ezequiel. Estou pegando este profeta por conta deste ano. Ele usa uma espécie de prosa para falar. A prosa é algo que às vezes repete-se, como estou aqui, né, às vezes repetindo algumas coisas, palavras que são chaves. O profeta Ezequiel repete algumas coisas, ele é incisivo, às vezes ele fala em primeira pessoa, eu, às vezes ele fala em terceira pessoa, vós, nós. Então ele não segue um roteiro estilístico simples, é um pouco confuso, às vezes é um pouco agressivo. Ele tem as próprias formas de falar do ser humano. Isso Deus não tira do profeta. Deus concede a liberdade ao profeta de falar ao seu povo usando de uma linguagem que é própria. Por exemplo, Oséias nos fala de um matrimônio dele com sua esposa Gomer. Na verdade, é o símbolo do matrimônio de Deus com a humanidade, com Israel. Deus é sempre fiel, mas sua esposa Israel é infiel. Então ele usa uma metáfora muito comum a todos nós, que é o matrimônio, e esta metáfora nos fala, esta alegoria nos fala de uma realidade outra, de um casamento outro, que é de Deus com Israel, o seu povo, sua esposa. O temperamento do profeta, a personalidade dele, interfere no transmitir dessa mensagem? Interfere e muito. Assim como nós que somos comunicadores e que falamos, as figuras públicas, por exemplo, algumas são mais marcantes. Então o profeta é aquele que não tira do seu movimento profético e da sua missão profética a sua personalidade. Na sua ação profética está também sua personalidade. Alguns são mais aguerridos, outros são mais calmos, moderados, mas nunca perdendo de vista aqueles dois elementos, agora eu repito, a denúncia e o anúncio da esperança. Estamos tratando de profetas que falam desde o Antigo Testamento, né? Desde antes da era cristã. E nos tempos atuais, ainda é possível identificar profetas, pessoas que falam em nome de Deus, que podemos confiar no que dizem? Sim, você faz uma pergunta fantástica, porque nós falamos que esta pergunta traduz-se em uma hermenêutica, uma interpretação para o nosso tempo. Diz o documento de Aparecida, num dos seus números, que nós, cristãos, somos profetas no mundo e precisamos iluminar o mundo. O documento que a Igreja chama de Lumen Gentium, Luz das Nações, refere-se a cada um de nós, cristãos, e a toda a comunidade eclesial a ser luz dos povos. Pelo batismo nós somos sacerdotes, profetas e reis, ou pastores. Como profetas nós somos porta-voz de uma palavra que não é nossa, é de Deus. E nós precisamos
denunciar também hoje as injustiças que ocorrem nesse mundo e anunciar às pessoas que sofrem tantas injustiças uma palavra de esperança. Se nós voltarmos a um tempo, nós tínhamos entre nosso meio, falecido já há algum tempo, Dom Helder Câmara, bispo, arcebispo de Olinda e Recife. Nós tivemos irmã Dorothy no meio de nós, que morreu assassinada, e tantos outros homens e mulheres na nossa igreja que traduziram esta mensagem profética com coragem e esperança, e que nós precisamos nos valer desta coragem profética e desta esperança profética também. É isso que o Papa Francisco tem conclamado o seu povo cristão, seus irmãos. Ele tem conclamado a Igreja para ser mais profética na política, na sociedade, no dia a dia das pessoas. Como que eu e você podemos orientar, ajudar a vida das pessoas como profetas, não sendo alguém exasperado, alguém que simplesmente se indigna e briga, mas alguém que orienta, que ajuda, que faz com que o outro cresça. O profeta é sempre uma autoridade que faz crescer alguém, que torna alguém melhor. Que bom saber disso. Então, por hoje nós ficamos por aqui e na próxima semana nós vamos tratar especificamente sobre um dos profetas que falou no Antigo Testamento, mas que a mensagem continua bem atual, é para nós ainda hoje. Com certeza, profetas sempre. Obrigada, até a próxima, padre. Obrigado. Obrigada. Vou ter que cortar, a gente chamar de professor. Professor, padre, né? Não faz muita diferença, né? Não, é exatamente. Ok, obrigada, Padre Júnior, né? Até a próxima semana, né? Quando estaremos de volta com esse programa sobre o especial mês da Bíblia. A profecia não acabará. Até a próxima. Até a próxima.